Então hoje, dentro desse tema, como ser um líder cristão eficiente. Abra sua Bíblia comigo na epístola de Paulo a Timóteo, no seu capítulo de número 4. Glória a Deus. Está aí no telão, vou recapitular. 1 Timóteo, ou primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 16. Todos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza, persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti. Verso de número 14. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E você diga amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, como ser um líder bom, mas um líder eficiente? Como você ser esse líder que não somente Deus almeja que você seja, mas como a igreja de Cristo também espera que você seja? Como ser um líder cristão eficiente? Meus irmãos, ser um bom líder na igreja não é tarefa fácil. Afinal, estamos falando de ser responsável de um lugar que tem como missão tratar e ajudar todo tipo de gente sem fazer nenhuma acepção de pessoas. Então não é fácil, não é tarefa fácil. E sempre com interesse total de receber a recompensa no reino de Deus e não aqui. Você não trabalha para receber recompensa dos homens. Você trabalha para receber recompensa de Deus. Por quê, pastor? Porque 99% das vezes, dado a realidade da igreja no Brasil, a maioria das igrejas, você não recebe nada por isso, além de uma gratificação moral. Apenas isso. Então não se entristeça. Olha para cá. Se alguém não reconhece o seu trabalho na igreja, se o pastor não está vendo o seu trabalho, se a pastora não está vendo, o mais importante é Jesus ver o que você está fazendo. Agora eu pergunto, está fazendo para Deus ou está fazendo para agradar o homem? Se você estiver fazendo para Deus, o seu foco é sempre fazer o melhor. Por quê? Porque para Deus nós precisamos dar sempre o nosso melhor. E nesse tema, como ser um líder cristão eficiente, nós vamos mostrar qual é o perfil exato do verdadeiro líder
do Senhor. Qual o perfil? Como tem que ser o meu perfil para me agradar a Deus em tudo aquilo que eu faço? Será que Deus está se agradando do meu trabalho como líder na igreja? Olha para cá, será que eu estou como líder, sendo exemplo para aqueles que estão debaixo da minha tutela, da minha égide, do meu comando, os liderados? Será que eu tenho sido exemplo para essas pessoas? Então escute bem isso. Uma das qualificações mais importantes na vida de um líder é que ele seja exemplo para todos os crentes. Líder que não é exemplo passa vergonha. Tem que ser líder, mas um líder eficiente, com bons exemplos. Ele não pode marcar com os seus liderados um horário e chegar 10, 15, meia hora atrasado, chegar depois arrumando desculpas esfarrapadas. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para você e vai viver e vai fazer aquilo que você faz e vai viver do jeito que você é. Então, se você não é um líder exemplar, você não será um líder eficiente. Por quê? Porque uma das qualificações mais importantes na vida de um líder é que ele seja exemplo. E nós encontramos isto aqui na palavra. Por quê? O que Paulo orienta aqui Timóteo, que era um principiante, estava no início do seu ministério, começando uma vida ministerial. Ele tinha conhecimento da palavra, porque a sua avó, Lloyd, havia instruído Timóteo na palavra. E a sua mãe, Eunice, tinha aprimorado ele no caminho do Senhor. Mas ministerialmente falando, ele não conhecia nada de igreja, de ministério, de função pastoral. Ele não conhecia. Mas uma das coisas que Paulo exigiu de Timóteo, mesmo sendo um obreiro, principiante, um novo líder, exigiu dele uma vida exemplar. E você vê aqui, no versículo de número 12, Paulo diz: ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém despreze porque você é novo na fé, você tem uma idade ainda tenra, você é novo, mas ninguém despreze por isso. Porque se alguém tem vida exemplar e vida com Deus, não importa se Deus coloca aqui um menino para trazer uma pregação para nós. Se ele tem vida exemplar, se Deus levanta aqui um jovem, pouco tempo de cristão, mas se ele tem vida com Deus e ele é exemplo, ele pode se levantar aqui e trazer uma pregação até de ensinamento, e toda a igreja vai aceitar. Por isso que Paulo diz, ninguém despreze a tua mocidade. Mas aí Paulo exigiu, mas sê tu o exemplo dos fiéis. E eu estava pensando, ser exemplo já não é fácil. Não é. Agora imagine ser exemplo dos fiéis. Para mim ser exemplo dos fiéis, eu tenho que ser mais fiel do que eles. Isso é fácil? É tarefa fácil? Era o que Paulo estava exigindo de Timóteo. Ninguém despreze, porque você é um principiante. Você está no início da sua vida com Deus, de liderança.
das suas funções ministeriais. Ninguém te despreze por isso. Mas uma coisa eu vou te dizer: seja o exemplo para os fiéis na palavra. Se você tratar, você cumpre como líder. Se você tratar o horário de você chegar, não chega tarde, daí 10, 15 minutos dando desculpa. E uma vez, os seus liderados até poderão aceitar. Atrasou, o pneu do carro furou, alguma coisa. Mas outras vezes, eles vão olhar para você e dizer: não é exemplo. E aí eles vão começar a chegar 10, 15 minutos, meia hora mais tarde. E aí você que vai passar vergonha. Então, quer ser um líder eficiente? Ser exemplo na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, sadio na fé. Não é aquele líder que uma hora está firme, outra hora não está. Uma hora os liderados têm que ir lá na casa dele, trazer ele para a igreja, que ele está desanimado porque a luta veio, o problema veio, ele está querendo parar. Aí eu acho que eu vou entregar tudo. Vou procurar o pastor, porque eu comecei a trabalhar para Jesus como líder, o diabo se levantou. Meu filho, você acha que você ia trabalhar para Jesus, o diabo ia cruzar os braços e ficar olhando para você, aplaudindo você? Meu irmão, pare com isso. Trabalhar para Jesus é estar todo o tempo como Neemias, uma mão fazendo a obra e a outra mão na espada. Batalha o tempo todo, não tem trégua, não tem moleza. Não tem moleza. Então, para você ser um líder eficiente, você tem que ser exemplo. Paulo, a um outro obreiro, a Tito, deu o mesmo conselho. Veja bem no capítulo 2 de Paulo, a sua epístola a Tito, e o versículo 7, 2 e 7. Olha o que Paulo escreveu: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Em tudo. Quer ser um bom líder? Um líder eficiente? Seja exemplo. Seja exemplo. Porque senão ninguém vai dar crédito naquilo que você faz e nem naquilo que você fala. Eles vão olhar para você e dizer: fala uma coisa, mas vive outra. Fala que é, mas não é. Fala que vai chegar no horário, mas nunca chegou. Exige da gente para chegar no horário, mas chega meia hora depois. Você não vai ser um líder exemplar, eficiente. Então Paulo aconselhava um outro obreiro, Timóteo. E agora Tito, ele diz: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e seja sincero, sinceridade. E por aí vai. Então, irmãos, há muitos que querem ser pregadores por aí, não congregam. Tem uns que nem congregam, quer ser obreiro, pastor, quer pregar nas igrejas, mas não congregam, não presta conta para ninguém, e mesmo assim querem ser pregadores. Eu sou pregador, fui lá na igreja, o pastor não me deu oportunidade, não vou pisar o pé lá mais. Quer ser pregador, mas nunca está apto para primeiro assentar e aprender. Porque quem deseja subir na tribuna, no púlpito, aqui, para falar, primeiro tem que estar apto para sentar e aprender. É dessa forma. Pastor, mas tem unção. Cuidado, irmão. Não confunda unção com gritaria. Que tem gente que pega o microfone, começa a gritar. Alguém olha, tá cheio, rapaz. Acaba, tá cheio, tá gritando. Irmão, pare com isso. Não confunda gritaria com unção. Até porque as pessoas se convertem, não é com gritos no pé dos ouvidos delas.
A Bíblia diz lá em Romanos 10 e 17 que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que? Gritaria do pregador. Tem uns que grita tanto que pega assim o microfone, ó, tá vendo? Uso desse, não pode fazer isso. O microfone é para usar assim. Já pega, já começa, bum, 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 e alguém, se perguntar o que o pregador pregou, ele não entende nada. Por quê? Porque foi uma gritaria total. Então não confunda unção com gritaria. Não é a maneira que você fala, mas é a maneira que você vive. Ser um líder eficiente não é a maneira que você fala, é a maneira que você vive. Por quê? Porque quem deseja fazer discípulo ou discípulos, primeiramente precisa ser discípulo. E quando você é exemplo, as pessoas, os seus liderados, eles vão viver assim como você vive. Por isso que Jesus diz: eu vos deixei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Exemplo. Eliseu serviu Elias por quase 10 anos para depois se tornar profeta. Mas tem gente que começou agora na fé, irmão, e já quer ser apóstolo. Começou agora. Às vezes eu vejo aí nos perfis do Facebook de alguns meninos, rapaz. Esse dia eu vi um, tinha 21 anos. Aí ele colocou lá no perfil dele, apóstolo fulano de tal. Eu falei, Jesus, apóstolo na igreja primitiva tinha que ter mais de 60 anos. Ele com 21 colocou lá no perfil, apóstolo fulano de tal. Tem outros que colocam, profeta fulano de tal. Que profeta, irmão? Que profeta? Lucas 16 e 16 diz que a lei e os profetas duraram até João. Pare com isso. É gente que não conhece a palavra de Deus. Então a gente precisa tomar cuidado, porque ser um líder eficiente é você ser exemplo para os demais. Ah, pastor, mas eu não sei, de repente eu estou fora do lugar. Estou fora do lugar. Irmão, não existe, tá, um lugar certo para você estar. O melhor lugar para você estar e servir a Deus é nas mãos do Senhor. Não é o lugar que vai fazer a diferença você crescer na fé ou não. Você cresce, Isaac cresceu até na terra dos filisteus, em tempo de crise, de sequidão. Deus era com ele, e tudo que ele fazia, o negócio prosperava. José também aconteceu isso. Não é o lugar, é você, é a maneira que você vive, tá? Então, não existirá uma igreja certa para quem não quer ser pastoreado. Não quer estar debaixo da cobertura espiritual de um pastor. Eu estou dando uma introdução, o negócio vai apertar nas segundas-feiras posteriores. Tô falando aqui até um pouco flutuando, para não muito pesado, para você entender que ser um líder não é só saber pregar bem, falar bem. Só que não é exemplo para ninguém. Suas palavras a cair por terra. Então é muito sério o que nós estamos falando. Preste atenção. Timóteo tinha tudo para não dar certo no ministério. E jamais seria um líder, humanamente falando. Irmão, ele tinha 3 coisas contra ele. Quantas coisas? 3. Primeiro, era jovem. Naquele tempo,
para ser reconhecido como um líder, como um obreiro. Naquele tempo da igreja jovem, mas você é principiante na fé, nem converti direito rapaz. Eu me lembro que quando eu fui consagrado, com 22 anos de idade, o pastor olhou para mim e estava cheio de obreiro, a sede do ministério, obreiros antigos. Aí ele, ensinando a palavra, olhou para mim, parou assim os olhos e disse: quem trouxe esse menino para ser consagrado? As minhas pernas tremeu. Eu falei: Jesus, fui reprovado. Aí levantou um pastor veterano chamado Joaquim José Pedro, de saudosa memória. Era um dos vice-presidentes do ministério. E disse: fui eu, pastor. Então se foi o senhor sabe o que está fazendo. Mas olha para a cara dele, parece um menino. Se hoje eu estou tão jovem assim, né? Estou do pastor Aparecido. Eu me sinto jovem, com a cara de 30, né? Eu também, irmão. É gostoso a gente brincar assim, né, irmão, com a idade. Se naquele tempo, irmão, o pastor diz: olha para ele, tem a cara de menino. Aí o pastor virou e disse: pastor, ele está lá no interior trabalhando, dirigindo igreja. E o senhor precisa ver como Deus tem usado a vida desse menino. Aí ele disse: não, se o senhor trouxe, o senhor sabe o que está fazendo. Mas olha para a cara dele, parece um menino. Aí deu risada e continuou ensinando. Eu falei: opa! Ô irmão, mas então o importante que Timóteo era jovem, e ele naquela época tinha isso contra ele. Ele tinha 3 coisas para não dar certo no ministério. Primeiro, era jovem. Segundo, era introvertido. Tinha isso. Terceiro, era propenso a ficar doente com frequência. Estuda para você ver. 1º e 2º Timóteo, Paulo falando desse problema que esse jovem tinha. Ele era propenso a ficar doente frequentemente. Ele tinha 3 coisas para não dar certo. Mas sabe por que Deus? Porque primeiro era um servo fiel. E quem é fiel, irmão, faz a diferença. Segundo, ele era obediente. E terceiro, era humilde. Quando Paulo falava, ele aceitava. Tem gente que quando você fala, ainda que ele esteja errado, ele endurece a cerviz. Ele não aceita as instruções, ele não aceita as recomendações. Ele quer fazer tudo do jeito dele. Aí dá tudo errado. Tá vendo? Se tivesse espelhado, se tivesse obedecido o seu líder, o teu pastor, o que ele falou, às vezes você não estaria passando esse vexame. Tem gente que às vezes até insiste comigo em fazer. Eu digo: não vai dar certo. Mas eu acho. Aí faz dar errado. Eu falo: realmente é como o senhor falou. Mas por que a gente tem essa experiência? Por causa da vivência e por causa daquilo que Deus nos fez já passar. As experiências nesse momento falam muito mais alto. Paulo então, ele estava aqui ensinando Timóteo a viver uma vida exemplar como líder. Paulo vê, porém, 3 características em Timóteo. Primeiro, fé sem fingimento. Está lá, 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 5. Vamos ver, 2 Timóteo 1:5. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Então, Paulo vê 3 características em Timóteo. Primeiro, fé não fingida. Porque tem gente, você vê que aparecem uns aqui na igreja, para que, Deus mandou eu vir para cá para ajudar o senhor. Aí eu olho assim, primeira oportunidade que você não dá, ele já, vim para a igreja, quero trabalhar para Jesus aqui, mas o pastor não dá oportunidade. Ele pensa que é pregando aqui em cima que ele vai trabalhar para Jesus. Irmão, o campo é o mundo.
Lá fora que é o lugar da nossa atuação. É lá fora que aqui a gente já traz as almas para cuidar. Alguém pensa, eu quero trabalhar, eu quero ficar pregando com o microfone na mão. Isso não é trabalhar para Jesus, irmão. Não. O nosso campo missionário é lá fora. Jesus disse, o campo é o mundo. O campo é o mundo, é lá fora. O nosso lugar de atuação. Você falar com as pessoas, convidar as pessoas, trazer novas pessoas para a igreja, incentivar lá. A irmã estava falando aí, estava lá no hospital e lá falando de Jesus. Lá é o campo missionário. É lá que você tem que mostrar que você é um bom líder, ser exemplo para alguém. Nossa líder falou de Jesus lá fora para alguém. Olha o resultado. A pessoa está aqui na igreja. Hoje eu fui chamado para orar para alguém. Eu estava fazendo uma coisa importante, mas eu larguei tudo e eu fui lá orar. É uma oportunidade. Líder é assim. Mesmo que você esteja fazendo uma coisa importante, você larga tudo e vai atender a necessidade premente de alguém que está necessitado sem conhecer o amor de Cristo. Isto é ser um líder eficiente, exemplar. Porque se você não é exemplo numa hora dessa, poxa, chamei o meu líder, tem uma vizinha lá perto de casa, está com problema, está doente, e o líder disse que não pode ir, mandou eu ir lá. Mas eu não sei por onde começar, como é que eu vou fazer? Pega tudo. Líder é assim, sempre à disposição do mestre, sabendo que no momento desse, ele pode trazer a felicidade, a paz para o coração de alguém que está aflito, e Deus pode mudar a vida de uma pessoa através da sua liderança, através do seu trabalho. Então, Paulo viu em Timóteo, primeiro, fé sem fingimento. Segundo, integridade de caráter. Está lá em Atos capítulo 16, os versos 1 ao 3. Vamos ver? E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um discípulo. Era discípulo. O que é discípulo? Um aprendiz. Um aprendiz. Estava ali um discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas o pai grego, do qual dava um bom testemunho. Por isso que a gente precisa tomar cuidado, porque tem gente que chega aqui na igreja e às vezes o pastor não dá oportunidade. Aí tem irmão, sabe que pastor, fulano dá o pregador, você não vai dar oportunidade? Tem uns aqui, irmão, que já entrou na igreja e saiu umas 5 vezes, até pastores. Aí quando chega aqui, porque trata o povo, pastor, você não vai chamar o fulano de tal, é pastor, você não vai dar oportunidade. Mas já deixou a gente não sei quantas vezes. Irmão, pare. Se a pessoa não é exemplo, ela não é digna de assumir o microfone para querer. Aí às vezes, irmão, faz um baile na igreja de palavras que a pessoa não vive, que uma hora está na igreja, outra hora não está. Pare com isso, gente. E aí tem gente aqui que não perde culto, está aí desde o começo com a gente. Você tem que usar essas pessoas que sempre quando você precisa, você pode contar com elas. Então não queira ensinar. Diz que dava bom testemunho. Os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Aí o verso de número 3. Paulo quis que este fosse com ele. Já vou pegar Timóteo para ir com ele. Esse menino é eficiente. Esse menino é exemplar. Eu vou pegar ele. Paulo quis que esse fosse com ele. E tomando, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naquelas ou naqueles lugares. Porque todos sabiam que seu pai era grego. E aí vem contando a história
de Timóteo. Tem gente que não sabe disso. Então, preste atenção. Paulo viu tudo isso na vida de Timóteo. Então, é vergonhoso ser cristão hoje, irmão, em dia. E gente até como líder, você vê aí correndo atrás de revelações do Facebook. Esses dias eu vi líderes de igreja, de uma chamada profeta, profetizando e revelando no Facebook. E eu fico pensando às vezes, que se o pastor abrir a Bíblia para ensinar no Facebook, vai ficar 2, 3 pessoas com ele na live. Sim ou não? 2 ou 3 pessoas. Mas abre as portas das revelações. Coloca um tema lá. Olha, eu vou estar amanhã às 15 horas da tarde. Tá? Às 15 horas. Com uma live de revelações. Uma amiga passa para outra. Ó, a fulana de tal vai entrar com revelações. Divinas revelações do Espírito Santo. E tu, rapaz, mas quando diz que o pastor vai abrir a Bíblia e pregar ou falar sobre santidade, sobre abandonar o pecado, a viver uma nova dimensão de vida em Cristo Jesus, irmão, fica 2, 3 na live, ninguém compartilha, tá? Ninguém fica, ninguém nem pede oração. Põe a carinha lá, o quê, rapaz? Parece que o pastor tá bravo. Não, quando Jesus falava das verdades do Pai, ele falava com um tom, algumas vezes até irônico, como fez quando chegou lá no templo em Jerusalém. Os cambistas vendendo pomba, negociata na casa de Deus. Ele pega um rei, um rebengue, um chicote lá irmão, e vai derrubando tudo. O espírito irônico. Por quê? Porque eles estavam fazendo da casa do Pai lugar de covis de ladrões, negociando na casa de Deus. O líder sabe da sua responsabilidade e ele sabe que ele tem que ser exemplo. Quando ele entra aqui, ele sabe, ó, eu tenho que ser exemplo, eu não posso ficar como líder. Às vezes tem líder que ficar conversando o culto todo, conversa com líder, exemplo. Ele chega na igreja, dobra o joelho e a primeira coisa que ele vai fazer é falar com o dono da casa, porque ele sabe que esta casa tem dono. É líder. Aí os liderados vai olhar para ele e vai dizer, ó, nosso líder já está de joelho dobrado. Vamos orar lá com ele. Vamos orar. Ele não fica esperando. Ele não fica esperando. Ele dobra o joelho aí. Aí os outros tudo vai, ó. Nosso líder está orando lá, está chorando, está falando com Deus. Vamos lá, vamos lá ajudar ele. As pessoas vão ver. E aí o terão como um bom líder. Um líder exemplar. Um líder exemplar. Então, olha, nós estamos caminhando para o final. Hoje é mais uma introdução. É mais uma introdução. Mas, infelizmente, hoje, as pessoas estão correndo atrás, e às vezes até liderança, tem até pastores buscando profecia. Lá em São Paulo já tem até o Disque Profecia. Você liga lá numa ligação de interurbano e paga uma nota, viu, irmão? Paga uma nota, porque eles te seguram, alarga a profecia para você ficar pelo menos meia hora no interurbano. Aí quando vem a conta, vem do tamanho de uma semana. E é isso que Deus vai fazer isso. E vai... Mano, não vai nada. O que faz é esta palavra aplicada nos nossos corações. Então você que quer ser um líder eficiente, seja um crente igrejeiro primeiro. Aceita as instruções do seu pastor. Quando o seu pastor falar e chamar a sua atenção, abaixe a sua cabeça, baixe o tom para falar com o seu pastor, respeite a sua liderança maior da igreja. Eu me lembro que os meus primeiros pais que me formaram, que forjaram o meu caráter para ser um líder, irmão, eu até tremia de medo quando eu me aproximava desses líderes para falar com eles, graça.
Eu tremia de base, eu temia, ficava até com medo de me aproximar. Mas esse medo era um medo reverente, um temor, porque eu os tinha como homens de Deus, assim como eram homens de Deus. Então eu respeitava muito e havia um temor reverente. Hoje as pessoas chegam, entendeu? E pastor hoje já é uma classe de ladrão. Pastor é ladrão. E porque um roubou ali, eles qualificam, né? Eles vai generalizar, vamos dizer assim, todos iguais. Pastor roubou, mas não é porque aquele roubou que o outro é ladrão. Aí quer generalizar todos iguais, qualificar todos assim. Irmão, vamos aprender. Existem homens de Deus na igreja, existem mulheres de Deus que são líderes eficientes, que eu e você, nós precisamos espelhar. Tem crentes na igreja que não são líderes, mas são eficientes. Por exemplo, nós temos aqui a irmã Ilza. Não é uma líder, não está liderando um grupo. Mas se você vê a hora que ela chega na igreja, você já viu ela chegar um culto atrasado? Já viu ela perder culto? Dificilmente. Ou seja, para você requerer algo de alguém, você precisa ser exemplo, tá? Você precisa estar limpo. Eu falei aqui a semana passada, você não pode ter a voz melodiosa de Jacó e as mãos peludas de Esaú. As mãos que desejam limpar outra pessoa, primeiramente precisa estar limpa. Você precisa estar imune do pecado. Tem uns que sobem no público que exortam a igreja, mas aí o pessoal olha para a cara dele, mas você fica uns tempos na igreja, outro desviadão. Agora você quer ensinar quem? E tem crente que fica empolgado. Pastor, você não vai dar oportunidade para fulano de tal? Tá aí. E daí, meu irmão? Deixa sentar para ouvir, para aprender, para ser exemplo. E tem aqueles, pastor Aparecido, eu termino aqui, que quando pega o microfone, eu estou falando de liderança. Quer forçar o povo para dar glória a Deus, mas ele só faz um barulhão quando ele está com o microfone na mão, porque quando ele senta lá, você não ouve um glória a Deus e aleluia da boca dele. Não dá um glória a Deus e aleluia, mas quando ele pega o microfone, irmão, dá glória a Deus aí, você está morto, irmão, você está morto, levanta a mão aí. Se o crente não levanta, ele fica bravo. Coisa é assim hoje. Só que quando outros estão pregando, você olha para ele, tá com a cara lá, sisudo, cara feia, como se cara feia fosse santidade. Tá lá. Irmão, que exemplo uma pessoa assim vai dar para a igreja e para os seus liderados? Olha para cá. Você, como um bom líder, você não pode pregar aquilo que você não vive. Você não pode pregar aquilo que você não vive. Dá glória a Deus aí. Por quê? Porque as pessoas vão ver que quando você entregar o microfone, você senta aqui, ali, lá, e você não dá um glória a Deus. Quando os outros estão pregando, você não dá glória a Deus. Agora, quando você está pregando, você quer que o povo dê glória a Deus. E forçar, porque você sabe que culto é assim, irmão. Tem pessoas aqui que chegam aqui arrebentadas. E tem hora que a pessoa chega e nem queria sair da casa dela. Veio toda espedaçada. E veio só pela graça do divino mestre. Aí senta aí, a pessoa não está com disposição de esboçar uma histeria e pular. Não, a pessoa veio ali só pela graça do divino mestre. Veio para ouvir. Aí, manda glória a Deus, você está morto, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Você não sabe o que a pessoa, como foi o dia da pessoa, o que ela está enfrentando, o tipo de dificuldade que ela está passando.
Aí você chega, mandar aquela, você está morto, mano, você está em pecado, você não sente nada. Como eu vou fazer isso? Quando você é um bom líder, faz como Jesus. Ele entendia a fraqueza dos seus discípulos. Chamou ele, como a irmã disse, para orar no horto do Getsêmani. Mas de repente ele estava dormindo. Você não pode ficar aqui um pouquinho comigo orando, tal? Dá uma exortadinha, tal. Mas viu que eles estavam desfalecidos, pregnados no sono. Fique tranquilo aí, eu oro. Líder é assim. Por quê? Porque eles vão lembrar depois disso da sua ação, mesmo sem a ajuda deles. Mas você foi exemplo para eles. E eles mais tarde se despertarão. Amém? Você toma essa palavra, tá? Que esse começo aqui, como ser um líder, isso aqui é só comecinho, viu? O negócio vai esquentar. Semana que vem, vamos ver qual vai ser o tema da semana que vem? Deixa eu ver aqui, já vou passar. O preço de ser um bom líder. Aí é o preço, né? Daqui a pouco vamos entrar nas nossas atividades. E o negócio vai pegando. Amém, igreja? Deus abençoe vocês. Vamos nos colocarmos em pé, em nome de Jesus.